Olá, olá, queridos. Sejam bem-vindos, vocês que estão iniciando comigo agora mais essa live. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje nós temos uma palavra bem direta dos céus, assim, algo que Deus colocou forte no meu coração e eu quero dividir esse momento com vocês. Como eu falei ontem, eu não sei se vocês que estão chegando agora me acompanharam ontem, eu falei que tinha uma palavra queimando dentro de mim. Boa noite, Damião, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Então, e ontem eu falei assim, olha, eu tenho uma palavra que eu quero dividir com vocês, que ontem a gente falou sobre onde você gostar, se o lugar que você está hoje é onde você exatamente gostaria de estar, né? E hoje eu vou falar de onde. Obrigada, Damião, obrigada. E hoje eu vou falar. Olá, Karina, Nicolas, gente, todos vocês, grande lá. O Fádio, meu irmão, está entrando também, meu apóstolo querido. Hoje eu vou falar sobre aonde as suas palavras te levam, aonde você é posicionado dependendo das suas palavras. Então, bem-vinda, Karina, Amanda, pessoal que está no Facebook também, enfim. Eu falei certinho, Crandilá, diferente seu nome, que bom. Então, e hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da língua, o poder das suas palavras, aonde que você vai ser posicionado, aonde você pode chegar. E eu quero trazer para você algumas pessoas, algumas situações que foram modificadas. É isso aí, Amanda. Amanda já tá colocando, ó, já estamos começando bem hoje. Tô vendo que a nossa live hoje vai bombar. Tô vendo que a Amanda já colocou aí meu endereço do YouTube. Quem não está inscrito no meu YouTube, aproveita que a gente está começando, tá tudo começando hoje. Hoje eu comecei um pouco mais tarde. Então vai lá no YouTube, nesse canal de YouTube que a Amanda fixou ali. E ó, aperta lá inscrito e aperta o sininho para você sempre ser avisado do que nós estamos fazendo. O Edson, o pessoal do Facebook, seja bem-vindo. Alisson, boa noite a todos. Boa noite, pastor Marcelo Boia, meu colega, meu companheiro, amigo, seja bem-vindo. Hoje nós estamos privilegiados com a presença do apóstolo Fádio, do pastor Marcelo, desses da Tânia, minha querida, que acena para nós, enfim. Então, você que ainda não se inscreveu no meu canal de YouTube, dá uma paradinha, vai lá, clica aí nesse link que está no Instagram que a Amanda colocou, que eu preciso da sua companhia no meu canal de YouTube. Mas vamos lá. O que acontece? Tem histórias e tem pessoas, tem vidas que mudaram o seu destino por causa das palavras, por causa de onde foram colocadas devido à sua postura. Em Tiago 3:5 diz o seguinte: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, a língua, essa aqui, ó, esse pequenininho órgão aqui, ele é capaz de causar grandes incêndios. Ele é capaz de fazer coisas inimagináveis. Ellison, olha, Deus abençoe Ellison. Ellison, esse rapaz tem uma história tremenda, viu? Um dia foi me pedir uns conselhos. Espero que tenha sido bênção sobre a sua vida. E aí o que acontece? Esse texto ele está dizendo que a língua, esse pequeno órgão, é capaz de causar grandes incêndios. Vamos lá, vamos trabalhar mais esse tema. As palavras, queridos, elas são cheias de poder.
As pessoas se casam por causa de uma palavra, se divorciam por causa de uma palavra, elas conseguem um emprego, elas saem do emprego, elas fazem amizade, elas conquistam coisas e perdem grandes coisas por causa da língua. Existem aquelas pessoas que sofrem daquela doença chamada sincericídio. Você já ouviu falar no que é sincericídio? Sincericídio é aquelas pessoas que querem falar demais, acham que sempre tem razão e querem ser sinceras demais. E aí nisso tem horas que elas usam a língua contra si próprias, quando elas são sincericidas. Eu conheci um grande profissional da área de comunicação. Oi, Rose. Oi, Marli, Karina, enfim, todas lindas, maravilhosas aí. Eu conheci um grande profissional que foi um âncora por muitos anos de uma emissora aí. E ele é um super profissional, mas ele ficou alijado da história da comunicação. Por quê? Porque ele quer sempre ser sincericida. E isso tem trazido muitos problemas. Eu não estou falando que você tem que deixar de falar a verdade, não falar a verdade ou mentir, de maneira alguma, de maneira alguma. Nós buscamos o caráter de Cristo e Cristo, Deus, não mente, nunca mente. Então, esse tem que ser o nosso padrão. Só que nós temos que ser responsáveis pelas palavras que saem da nossa boca. Olha só, vamos lá, vamos para algumas situações que aconteceram e destinos que foram determinados por causa de palavras e posicionamento. Moisés, quando ele estava montando as estratégias para invadir Canaã, que era a terra prometida, o que aconteceu? Ele mandou 12 espias, mandou os 12, falou, olha, vai lá os 12, pastor Rafael, querido pastor, seja bem-vindo também. E aí Moisés mandou 12 espias para Canaã, falou, vai lá ver como é que tá, que eu tô montando estratégia, que eu preciso de informação e tal. Quando eles voltaram, vamos lá ler comigo, gente, presta atenção, eu gosto muito de ler a Bíblia, viu? Eu gosto mesmo, eu leio bastante, então fica conectado aí no que eu tô falando. Números 13, a partir do 27, fala o seguinte. E deram o seguinte relatório para Moisés, os cidadãos que foram lá, que foram ver a terra prometida para dar relatório. Deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui são alguns frutos dela. Aí trouxeram os frutos maravilhosos, comidas maravilhosas. Mas o povo que lá vive é poderoso, que tinham gigantes, um povo grande, forte, né? E aí eles começaram a dizer, olha, eles são muito fortes, vivem perto do mar e tal. Aí Caleb, que é um dos que se destacou, chegou aí, fez todo mundo calar, mandou todo mundo se calar e falou o seguinte. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aí ele já chegou, graça e paz, Eduardo. E aí ele já chegou impactando, Caleb já chegou rasgando, já chegou falando, olha, fica calado todo mundo aí, cala a boca todo mundo aí, vamos subir agora, vamos tomar a terra, nós vamos vencer. Ele e Josué foram os que deram esse relatório corajoso, animado e tal. Aí diz que os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E aí começaram a espalhar esse relatório negativo para o povo de Israel, a ponto de dizerem o seguinte, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivos são de grande estatura. Olha a besteira que esses outros 10 espias fizeram. 2, Josué e Caleb, já chegaram
bombando. Olha aqui, Moisés, é o seguinte, a comida é boa, a terra é bonita, e tá perto da água, e vamos embora, vamos para cima. Aí os outros 10, olha, a terra é boa mesmo, mas é muito fortificada, o povo é forte, tem gigante, e a gente tá frito, a gente não vai conseguir. Gente, eu quero dizer uma coisa, e grava isso que eu vou falar. De tudo que eu falar, se você esquecer tudo, guarda só essa frase. Mas você não vai esquecer, porque você pode escutar essa live 1,5 milhão de vezes, né? Porque você sabe que terminando aqui, ela vai estar em todas as minhas redes sociais, por causa dos meus grandes ajudadores que têm me ajudado. E aí o que acontece? Grava o que eu vou falar. Grava de tudo, isso você tem que gravar. A falta de bênção na vida de um crente resume-se em uma frase: falta de fé. Vamos falar novamente. A falta de bênção, a falta de conquista, a falta de vitória na vida de um crente resume-se a uma frase: falta de fé, incredulidade. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,13. Cri, repita aí comigo na sua casa. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Gente, olha o que aconteceu. Para você entender por que falta de fé é um prejuízo na vida de um crente. Dos 12 que foram, o que aconteceu? Aonde as palavras deles os levaram? Dos 12 que foram visitar a terra prometida, 10 morreram no deserto e não entraram em Canaã. Apenas José e Calebe entraram em Canaã. Apenas José e Calebe é que viam a Deus. O resto só via gigante. Aí eu paro para te perguntar, o que você está vendo? Você está passando os seus problemas, você está passando as suas lutas, os seus momentos difíceis. O que você está enxergando? O que você está enxergando? Você está enxergando o problema ou você está enxergando Deus? Porque o que acontece? Entrou dentro do coração deles o quê? Nós fomos comissionados por Deus porque um dia o Senhor nos fez uma promessa. Ele disse que nós herdaríamos a terra prometida. Então eu vou lá e tudo que eu ver lá naquela espionagem gospel, eu vou ver o quê? Eu vou ver o que Deus vai me dar. Eu vou ver o que vai ser, sabe, minha herança, o que vai ser minha vitória. Sabe, você tem que ver a palavra de Deus dentro de você, você precisa visualizar e saber que a palavra de Deus, ela transcende qualquer momento da sua vida. Ela transcende, sabe o quê? O cenário de luta, essa dificuldade, sabe, essas negativas que a vida muitas vezes quer nos dar, quando parece que as portas foram fechadas e que parece que Deus não está com você. Eu quero te dizer um engano. Se você estiver em Deus, se você estiver buscando o caminho do Senhor, as portas fechadas são puro livramento. São puro livramento. Sabe, o que falta no crente é essa decisão dele de crer. As vitórias que faltam na vida dele é porque a incredulidade tomou conta das promessas. Você substituiu o que era promessa na sua vida por incredulidade. Sabe, Lucas 6:44, vamos lá, gente, vamos ler Bíblia pra caramba hoje, vamos lá. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom, presta atenção, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Eu te pergunto, o que está no seu coração? Quais os frutos que você tem colhido? É o que você crê. Sabe, o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se você entender
que a palavra de Deus é verdadeira, que o caminho dele é justo, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, que não há outra vida melhor do que a vida no Senhor, você vai entender que as palavras do Senhor são a maior verdade que você pode viver. Ah, pastora, mas a casa tá caindo, tá tudo difícil, papapá. Gente, presta atenção. Sabe por quanto tempo Abraão ficou escutando a promessa de que ele seria pai de muitas nações e ele não tinha nem um coelho, não tinha nada, não tinha um filhinho, já estava velhinho ele e Sara. Sabe por quantos anos ele escutou essa promessa? Segura essa, 25 anos. 25 anos ele estava olhando para estrelas. Quantas estrelas dos céus, quantos grãos da areia, assim vai ser a sua descendência. Me fala uma coisa, como é que você ficaria no lugar de Abraão? Será que hoje você seria o pai Abraão? O pai de multidões? Ou você não seria? Ou você não teria só o filho da serva Ismael, por causa da incredulidade? Sabe, quando a gente entende quem é Deus e quem é a palavra de Deus, nós entendemos que transcende qualquer tempo, qualquer situação. E aí o que aconteceu? Muitas vezes esses momentos de tensão nos levam ao quê? A algo chamado dúvida. E se você permite que a dúvida entre, é o versículo que nós lemos agora, que a sua boca fala do que está cheio seu coração. Se você permitir que seu coração se enche de dúvida, o que vai acontecer com você? Vai acontecer com você que nem esses 10 espias aí que se deram mal e ficaram no deserto. Olha aqui que a palavra fala. E não se queixem, como alguns deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha isso. E não se queixem, como alguns deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Sabe o que aconteceu com esse povo que estava lá? Ficou se queixando demais. E eles e mais os 10 espias não entraram na terra prometida, porque eles tinham um destino. O destino é que eles alcançassem Canaã, alcançassem a promessa. Só que a postura e a boca deles, o poder que eles se queixando. Então eles usaram a língua deles de forma negativa. E essas palavras, gente, elas depuseram contra eles. Gente, presta atenção numa coisa. A função de Satanás é enganador. Ele vive tentando enganar. Então ele está continuamente investindo em você, te prendendo ao cenário humano, a tudo aquilo que você está sentindo, suas sensações, seus sentimentos, investindo em prender você nisso. Para quê? Para que você feche seu coração, para que você permita que a incredulidade entre, para que a sua boca comece a declarar um monte de derrota e você seja guiado por sentimentos, que é um péssimo guia e vai te levar para o buraco, certamente. Pastora, por que você está falando isso? Que palavra dura. Não, eu estou te falando a verdade. Eu estou te falando que você não pode ser guiado por emoções, por sensações, por ambiente, por circunstâncias. Você precisa ser guiado pela fé. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Seu coração tem que estar cheio de fé. Seu coração tem que crer independente de qualquer coisa, para você declarar aquilo que você tem que chegar. No ponto que você tem que chegar. Eu vou falar mais, calma aí. Davi, quando ele foi matar Golias, ele não chegou lá e ficou assim: oh meu Deus, que gigante, ele é grande mesmo, hein? Caramba, tá aqui há mais de 30 dias afrontando o exército de Israel, não tem um cabra macho aqui para detonar esse gigante. Cara, é grande mesmo, hein? Puxa vida. Davi não fez isso, não. Ele já chegou lá, olhou, perguntou para os soldados, virou e falou assim: uai, que a pessoa que destruir, matar esse gigante vai ganhar?
Ah, vai ganhar isso, 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 casar com a filha do rei, não vai pagar imposto. Tá? Então eu vou. As pessoas olharam para ele, acharam ele pequeno, insignificante, porque ninguém tinha vencido o gigante. E o que ele falou? Negativo, ó. O que ele fez? Ele usou a estratégia que eu falo todos os dias, trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. Sabe o que? Se lembrar de cada vitória, de cada bênção, de cada, sabe, de cada coisa, milagre que Deus já fez na sua vida. Sabe o que ele fez? Ele começou a se lembrar. Eu, pequeno, eu já matei urso, já matei leão, eu sou forte, eu consigo. Quem é esse cara aí? Quem é esse incircunciso? Olha aqui. Olha só, olha o que Davi diz pro gigante. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos Israel que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos e o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo seu cadáver vai descer para as aves dos céus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha aqui que Davi está falando. E aí, gente, outra estratégia, a mesma estratégia que Caleb usou, Davi também usou. Quando o filisteu, quando Davi foi na direção de Davi, Davi correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Que nem Caleb, na hora da pressão, ele falou assim, vamos subir e já matar, e vamos lá vencer, e papapá. Os dois usaram a mesma, havia uma sincronia, atacar e vencer. Sabe, quando Davi começa a falar assim, ó, não é o que vocês estão falando, não. Eu tenho experiência, eu já matei urso, mas eu vou te falar uma coisa, quem dá a vitória não é a espada, não é a lança, é Deus. E ele quis dizer o seguinte, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou matar o gigante porque Deus está em mim. Ele tinha muita certeza, a boca dele declarou aquilo que ele vivia, aquilo que ele cria. Por isso, por isso falei. Davi cria dentro dele, eu criei que eu vou matar esse gigante. Ele já chegou com os dois pés na porta, eu criei. Ele já chegou crendo, ele ó, ele já sabia. E por isso ele falou. As experiências dele não eram com o gigante, mas ele sabia quem estava dentro e o que tinha sido gerado dentro dele. Sabe, nós temos que declarar mais o que Deus já fez no passado, o que Ele fez ontem, e profetizar o que Ele vai fazer amanhã. Porque é assim, gente. Sabe, você vai trazendo a sua memória, você vai materializando, a sua língua se torna instrumento seu de vitória. Ela começa a trazer a verdade, se materializar os milagres. Porque a língua ela é poderosa e ela pode te encher de problema e derrota. Mas se você chegar com garra, com certeza, com aquilo que está dentro, seu coração está cheio, você vai alcançar. Tem horas que é melhor você se calar. É melhor você se calar. Eu já tive várias experiências, gente, das quais eu estava tão mal, eu estava tão angustiada, que para eu não soltar uma palavra só que pudesse me trazer algum prejuízo, porque eu conheço o princípio. Eu sei que o princípio diz o quê? As palavras têm poder. Se você falar certas coisas, essas coisas podem vir à existência. Eu conheço. Então, em alguns momentos, e aí eu quero deixar alguns conselhos aqui para você de tudo. Eu te aconselho você a escutar essa live mais de uma vez. Eu aconselho você a compartilhar essa live, porque esses princípios, eles me ajudaram a ter vitórias gigantescas. Gente, olha só,
Teve momentos na minha vida que eu estava tão mal, que eu falei assim, eu não vou piorar a minha situação, isso eu não vou fazer. Eu me calei, mas eu me calei. Lábios tão fechados. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que ser resiliente. E o que aconteceu com Jesus? Olha só, Jesus, quando ele estava ali naquele momento de ser crucificado, a Bíblia fala que ali quando ele estava orando, ele suou sangue, ou seja, ele estava sob uma pressão emocional, espiritual. Sabe aqueles momentos que você está assim, em alta pressão? A Bíblia fala que Jesus, a partir de um certo momento, se calou. Olha o que diz em Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Sabe o que eu aprendo? Que tem momentos, certas pressões para você não falar, expressar a dor que você está sentindo, para que o Satanás não use contra você e mude o destino de para onde você vai, o destino da sua vitória. Você tem que se calar. Você tem que se calar, tá? Sabe? Você tem que ser resiliente. Sabe o que é ser resiliente? É uma capacidade de se recuperar após uma alta pressão, sabe? Superar pressão. É você se calar. Jesus, que é Jesus, naquele momento forte, ele resolveu se calar. Se você não consegue fazer que nem Davi, seu filisteu, seu gigante sem graça, você não tem a graça de Deus, você já se deu mal. Se você não tem essa capacidade em certos momentos, eu te falo uma coisa, se cale, ore, faça um exercício de crer, começa a puxar na sua memória, que você já teve grandes vitórias, que você já passou por lutas piores, que você já suportou pressões terríveis. E se cale para que você não dê instrumento para Satanás operar contra você e colocar em jogo planos que Deus determinou para você. Gente, eu estou certa de uma coisa. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida faz parte de um processo. Como você encara esse processo de luta, como você usa sua boca, sua língua, vai determinar aonde você vai parar nesse processo. Se você vai alcançar o alvo e vai tomar posse de tudo aquilo que está destinado para você, ou se você vai ficar pelo caminho. E vai ser como esse povo de Israel, que por causa das suas murmurações, com a sua boca aberta demais, morreram no deserto. Outra coisa, tem coisas que é só você e Deus. Você não pode nem proferir, nem É só você e Deus, para que Satanás não pegue as suas palavras. Para que não use num momento contra você, num momento de carência sua, num momento de pressão sua. Sabe, tem coisas que você não deve brincar. Tem gente que quer fazer algumas brincadeirinhas, até com o Benjamin, querendo dizer que ele é isso e aquilo. Nem em brincadeira eu permito que fale. Ai, que menino atentadinho. Não é não. Ele é bonitinho. Atentadinho não é não. Nem brincando. Gente, por que eu vou deixar Satanás? Entenda uma coisa. Ele é milenar, um ser milenar, que tem inteligência nele, que estuda os momentos, as pessoas, os cenários. Você não pode ser inocente de achar que ele, que é oportunista, não pegaria uma palavra sua para usar contra você mesmo.
Sabe, muitas vezes a gente num momento brincando e tal, porque Satanás é oportunista. Jesus, para ele entrar na sua vida, ser o seu Senhor, ser o seu Redentor, ele pede permissão. Ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Se você não abrir, Jesus não vai entrar. Mas Satanás não é assim. Ele entra todo o tempo, especialmente pela boca do ser humano que não sabe ficar calado. Quanto mal muitas vezes você faz contra si mesmo, declarando, se auto-amaldiçoando, sabe? Tem coisas que você tem que ficar calado. Tem coisas que é só você e Deus. Agora, pode estar acontecendo o que for. Eu tenho uma coisa, gente, eu aprendi a duras penas, né? Não estou dizendo que eu não tenho meus momentos de vacilo, não. A gente tem, mas a gente tem que combater. A gente não pode se dobrar esses momentos, não. Mas eu sou uma otimista sempre. Sempre eu sou uma otimista. Eu já falei isso em alguns momentos. Gente, se o pneu do meu carro fura, eu fico pensando, puxa vida, eu tive algum livramento grande aí, né? Que não era para eu ter ido tal hora para tal lugar, e aí o pneu furou, me atrasou e eu fui poupada. Eu tenho essas convicções, porque isso me traz o quê? Segurança. Isso me dá aquela certeza que Deus sempre está cuidando de mim, que nada é por acaso e minha vida está no controle das mãos dele. E a gente precisa ter essas experiências com Deus. A gente precisa ter, sabe, essas experiências de você olhar e falar assim, olha, tô aqui diante do gigante, mas não tem problema não, eu não tô sozinha, Deus tá dentro de mim, Deus tá me guiando, não tô sozinha, ninguém derrubou ele, e daí? Eu não tô sozinha, eu tenho um Deus que me ajuda, que está comigo, que me acompanha, que guia, que me fortalece, ele está lá comigo. Você vê, Josué e Caleb determinaram o destino deles, entraram na terra prometida. Os outros 10 que falaram demais e duvidaram do poder de Deus, o que aconteceu? Não entraram, sucumbiram, perderam a promessa, porque a boca foi maior do que tudo, porque eles rechaçaram, sabe o que? A promessa de Deus. Gente, com promessa de Deus a gente não brinca. Abraão ficou 25 anos. Deus não podia ter feito no mesmo segundo, de uma hora? Podia. Por que ele não fez? Porque ele não quis. Porque hoje nós precisávamos falar da fé de Abraão. E se Deus tivesse feito de uma hora para outra, nós não falaríamos da fé de Abraão. Nós não precisaríamos falar que ele é o pai da fé. Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que fazem parte de uma jornada de sucesso. Não é porque você está passando luta, que algumas coisas saíram de como você queria, que isso é fracasso na sua vida, ou porque Deus desistiu de você. Negativo. Tudo tem o seu tempo. As suas palavras têm que corroborar sempre com o que Deus faz. Lembrar do quê? Que a falta de vitória na vida do crente chama-se incredulidade e não falta de capacidade ou de poder de Deus para realizar. Se você entender que tudo que você precisa está dentro de você, porque você tem Deus, não porque você é forte, não porque você pode. Davi, ele já falou, eu tenho uma experiência aqui com o urso e com o leão, mas eu quero dizer uma coisa, eu tô com Deus. Quem é esse cara, esse gigante para Deus? Eu vou em nome do Senhor, porque Deus não precisa de lança, não precisa de escudo, Ele é quem dá a vitória. Então eu queria assim terminar nessa noite, deixando essa palavra. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você ainda não viu. Abraão estava contando só o brilhozinho no céu. Talvez você esteja assim.
Só com o brilhozinho no céu, que esteja demorando. Mas você é daquele que vai entrar na terra prometida, vai ser resiliente se precisar, vai suportar as pressões, né, Marli? E vamos junto e vamos chegar em Canaã, na terra prometida. Essa palavra que eu queria falar com você, o poder da língua depende de você. Tá com vontade de falar uma besteira? Cala a boca. Pede a Deus um freio duplo aí, um freio de, como é que é? ABS. E não fale nada que bote em risco as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Gente, vocês acreditam que a bateria do meu celular tá acabando? Então eu quero fazer uma oração rápida, ativar aí a fé em você. Sabe que vem, é muito forte a palavra de Deus em você. Lembrar que amanhã tem cultão, Ministério da Fé, culto online. Vai ser top, 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 top com o apóstolo Fábio Farage. Então fique aí conectado amanhã às 20 horas. E domingo, a minha próxima live vai ser sexta-feira, que eu vou estar fazendo com uma pessoa muito especial. Eu vou estar divulgando, tá? E a gente vai ter... Kátia, ri mesmo. Só eu mesmo para fazer live e esquecer de carregar o celular. Mas, gente, vamos estar aí. Então, na sexta-feira, às 21 horas. Eu sei que esse horário, muita gente que estava me seguindo deixou de poder acompanhar, mas algumas novas pessoas entraram. É o horário que eu acredito que as pessoas estão mais tranquilas, né? Mas vamos orar? Senhor amado, Deus eterno, abençoa, Deus, todos aqueles que estão me acompanhando, que estão escutando essa palavra, que vão escutar depois. Ativa a fé, que os corações se encham da tua presença, da tua verdade, da tua promessa, e as suas palavras expressem aquilo que está em seus corações, mas que seja a fé e o poder do Senhor. Que seja como diz a tua palavra, cri, por isso falei. Aumenta a fé no coração dos meus irmãos, porque, Senhor, nós queremos ser como Josué e Caleb, que alcançou tudo que o Senhor falou que eles iam alcançar. Nós não seremos como aqueles que desistiram, murmuraram e morreram no deserto. Abençoe e guarda cada um, cada família aqui representada. Livra-nos de todo mal, de todo vírus, toda enfermidade, de todo, Senhor, problema, e libera, Pai, desata a fé, o poder, o sobrenatural, o milagre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muitíssimo, foi maravilhoso, sempre é maravilhoso estar com vocês. Amanhã, cultão, apóstolo Fábio, 20 horas, sexta-feira, live, pastora Sandra. Beijo, beijo, beijo no coração, e ó, tá vendo aí o meu canal de YouTube, hein? Então, você que ainda não se inscreveu no meu canal de YouTube, eu te dou os próximos 5 minutos para você fazer isso, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.